Olá, os irmãos estão entrando. Daqui a pouco a gente vai dar início, já dá início então. Se tem alguém que nos visita, você é muito bem-vindo. É uma alegria ter você com a gente. Deus abençoe. Hoje eu vou falar sobre algo que mexeu muito com o meu coração nas últimas 2 semanas. E domingo eu não tive tempo de finalizar totalmente. Faltou algumas implicações, algumas perguntas que eu queria fazer na EBD, eu já tinha estourado o tempo. Então, graças a Deus por esse período que a gente tem aqui, para poder dar continuidade. Então, eu espero que você continue firme aí, que eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Esse livro de Jonas eu já tinha lido, acho que algumas vezes, já tinha escutado pregações, mas quando você realmente para estudar, né, detalhadamente, eu fiquei assim, incrível, encantado. É um livro muito, muito legal, tem muita coisa legal. E eu me identifiquei demais com Jonas. Eu creio que somos todos, hashtag somos todos Jonas. De alguma forma, todo mundo tem um pouquinho de Jonas. Andréia. Aí hoje eu vou tentar então aplicar um pouco do que a gente estudou no domingo de manhã. Então vamos lá, o pessoal já entrou e a gente faz uma oração então e caminha um pouquinho com um resumão do que a gente viu e algumas implicações, algumas perguntas para a gente refletir sobre o profeta Jonas, sobre esse livro fantástico, esse livro sensacional. Senhor, obrigado por esse tempo juntos, obrigado pela sua palavra, obrigado que o Senhor sempre vai atrás de nós e o Senhor nunca nos deixa como nós estamos. Obrigado que o Senhor é o mais interessado em nos abençoar, até mais do que nós mesmos em querermos ser abençoados. E isso é pura graça e misericórdia, Pai. E como um Pai que ama, o Senhor continua buscando o seu povo, transformando o seu povo, falando aos nossos corações. E é nesse sentido que eu peço para a sua igreja, Batista Maranata, que o Senhor continue a falar e a transformar os nossos corações. Especial hoje, por meio desse livro tão lindamente escrito. Que o Senhor fale conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, né? Nós vimos que o principal ensinamento do livro de Jonas não é sociológico, ele é teológico. Jonas, ele está tendo dificuldade de entender conciliar, na verdade, a justiça de Deus com o seu amor e a sua misericórdia, né? Ele está assim, tudo bem, né? O Senhor salvou o seu povo, mas eles não. Eu sou ruim, eu não sou tão bom assim, mas eu não sou como eles. Então ele luta, né, com o fato de Deus ser gracioso e misericordioso, soberano sobre a salvação das pessoas, em especial aqui no livro, os piores inimigos de Israel. Né? E então a luta é essa: como conciliar a justiça de Deus com o seu amor, a sua justiça com a sua misericórdia. E aí Deus ele faz uma pergunta, né? E essa pergunta ela não é respondida, fica no ar. Acaba o livro, né, com Deus perguntando para ele: mas eu não deveria ter misericórdia desse povo? E aí nós sabemos que ela não é respondida em Jonas, mas ela é respondida, essa pergunta, naquele que é maior que Jonas. Né? E aquele que é maior que Jonas, Jesus Cristo, é o justo e o justificador de todos aqueles que creem, de todos aqueles que se arrependeram. Né? E somente quando a gente é transformado pelo Evangelho, que a gente consegue então entender, né? Mesmo que não totalmente, mas em Jesus Cristo essa graça e essa misericórdia e a justiça de Deus ela se encontra. E aí então nós não seremos rebeldes e cruéis como os ninivitas e nem farisaicos como Jonas. E é interessante que eu li um livro do Tim Keller e muitos estudiosos também conseguem ver
nessa história de Jonas uma semelhança com a parábola do bom samaritano. Eu não sei se você já escutou isso, mas olha só que interessante. O capítulo 1 e o capítulo 2, eles falam que representa o filho pródigo, o filho mais novo, que foge, abandona o pai, foge do pai, foge da sua casa. Desculpa. E o capítulo 3 e o capítulo 4 representa o irmão mais velho, né, que obedece o pai, mas é uma obediência externa, e que fica furioso quando o pai ele é gracioso com o filho mais novo. Né? Quando o filho mais novo se arrepende, o pai então derrama da sua graça sobre a sua vida, e o irmão mais velho então fica furioso. E aí, então é muito legal que o livro de Jonas acaba com uma pergunta de Deus, né, pro profeta fariseu, e da mesma forma a parábola de Jesus Cristo, do filho pródigo, acaba com uma pergunta do pai, né, que seria a representação de Deus, para o filho fariseu, para o filho mais velho. Então é interessante, né, como existe essa semelhança. E eu não sei, né, a gente não sabe, mas talvez Jesus Cristo, quando ele contou a parábola do filho pródigo, ele tinha Jonas em mente, não sei. Mas é incrível, né, como a gente consegue enxergar mesmo a parábola do filho pródigo em Jonas e vice-versa. Então nós vemos que existem duas maneiras de fugir de Deus, né? Por meio da desobediência, né? Eu não quero seguir, eu não quero obedecer, eu não vou seguir os seus preceitos. E o outro jeito de fugir de Deus, por meio da obediência. Interessante demais que a gente tem estudado Romanos com o pastor Edson aos domingos na EBD. Romanos 1-3 fala justamente sobre isso, né? Aqueles que desobedecem, né? Os que são rebeldes, e aqueles que obedecem. E Deus coloca todo mundo no mesmo saco, né? Se é uma obediência externa, né? Pensando nele mesmo, uma obediência hipócrita, farisaica, legalista, tá do mesmo jeito, tá fugindo de Deus, né? E é interessante que as duas maneiras não creem que o plano de Deus é bom. Então, quando o camarada foge de Deus em obediência, na verdade, ele está querendo algo em troca. Ele não está pensando em Deus. Né? Eu estou obedecendo, eu estou indo na igreja, eu estou servindo nos ministérios. Deus não vem me pedir mais nada. Não vem me pedir para ir evangelizar, para falar de Deus. Olha o que eu estou fazendo. Na verdade, não é você que tem que me pedir. Você que tem que me dar. E a pessoa, então, ela fica furiosa com Deus quando alguma coisa acontece, porque tudo que ela está fazendo esperando alguma coisa em troca. Então é interessante como a gente vê que a gente pode estar fugindo de Deus por meio da obediência também. Né? Uma obediência legalista, farisaica. E então eu quero fazer algumas perguntas. Eu resumi os 4 capítulos com 4 palavras. Né? O primeiro capítulo, que Jonas foge, ele não obedece a Deus, então a desobediência. O segundo capítulo, a submissão, em que ele não tinha mais o que fazer, ele chega no fundo do poço e ele se rende a Deus, ele reconhece que a salvação vem do Senhor. Então, submissão, o primeiro desobediência, o segundo a submissão, o terceiro a missão, ele mesmo que de forma relutante ele vai para Nínive, ele cumpre a missão, né, daquele jeito, um sermão de 5 palavras, tentando sabotar o plano de Deus, porque ele sabia que Deus era misericordioso, paciente, amoroso. E então o 4º capítulo, a motivação. Deus ele usa de outros instrumentos para revelar o coração do profeta, e no final nós sabemos que o nosso coração é revelado por meio desse livro. Esse livro ele funciona como um espelho. Então o capítulo 1 é desobediência. Algumas perguntas para a gente refletir. Eu luto para confiar e obedecer aos planos de Deus? Eu tenho lutado para confiar, né, de que o plano de Deus ele é soberano, ele é bom, ele é amoroso. E isso está totalmente ligado, né, quando a gente não sabe quem Deus é, se a gente não tem uma teologia bem fundamentada, a gente acaba pecando nas nossas ações. Então eu luto para obedecer os planos de Deus. Eu resisto à voz do Senhor.
Eu estou vivendo em obediência ou eu estou fugindo dos propósitos de Deus? Lembre-se, quando Jonas ele foge, ele não estava fugindo de Nínive. Olha só que interessante o versículo 3 do capítulo 1. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Então, como que eu posso aplicar isso para a nossa vida? Quando a gente não está cumprindo a nossa missão, que Deus nos deixou de ser e fazer discípulos, nós não estamos simplesmente fugindo da missão, não cumprindo com o que Deus pediu. Nós estamos fugindo do próprio Deus. Fica muito claro aqui, quando ele não obedece, quando ele não vai para Nínive, não é que ele não está indo para Nínive, ele não está obedecendo ao Senhor. E a pergunta é, eu tenho obedecido? Qual área da minha vida que eu não quero obedecer? Esse livro ele toca na questão da natureza da obediência. Nós lutamos constantemente com as nossas vontades. É treta o tempo todo. A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer ir por um caminho e Deus está falando, não, é por aqui. A gente luta com isso. Por isso que a gente não quer obedecer. A nossa carne, ela quer ir para o sentido contrário. E a pergunta é, eu vou viver para satisfazer os meus desejos? Para os meus prazeres, almejando uma vida tranquila, paz, uma aposentadoria top, uma vida top, tranquila, ou eu vou atender o chamado radical do discipulado cristão? Está tudo aqui no livro de Jonas. Você sabe que tem muitas áreas que você pode descrever que você precisa parar de fugir, A gente sempre arruma justificativas. Eu sei que tem áreas na minha vida que eu preciso parar de lutar e simplesmente obedecer. E Deus está falando para a gente, qual área da sua vida que você tem dificuldade? Está perguntando qual área que você tem dificuldade em abrir mão, em obedecer. Sempre arrumamos justificativa, porque eu estou servindo, eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo isso, aquilo. A gente vive um cristianismo medíocre, de tentar não pecar. Mas nós sabemos que a gente peca quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E Deus ele tem pedido para a gente. A gente tem que cumprir essa missão. E a gente dá a desculpa, não, eu já tenho servido, eu já tenho assistido todas as lives. E aí quando a gente é confrontado então com a palavra de Deus, como Jonas a gente foge. Somos todos Jonas e existem várias maneiras de fugir. Como eu falei anteriormente, até por meio da obediência. Não é fugir somente comprando uma passagem de ida para o Havaí. Mas pode ser isso também. Às vezes o camarada foge. E a ironia de tudo isso é que você pensa que você está fugindo para uma vida boa. Eu estou planejando toda a minha vida de conforto, uma aposentadoria top, onde eu vou morar longe de tudo e de todos. Você está achando que você está fugindo para uma vida boa, mas na verdade você está fugindo da vida. Você está fugindo do plano de salvação que Deus tem para a sua igreja. De você caminhar com Jesus Cristo, sendo e fazendo discípulos. E ele mesmo disse, enquanto você cumprir essa missão, ele estará com você. E deixar de ter o prazer, de fazer parte desse plano, de ver as pessoas se convertendo. Então, de novo, muitas vezes a gente está fugindo para uma vida boa, mas na verdade a gente está fugindo da vida. É muito doido isso. É que nem os meus filhos, Quem tem filho pequeno, ou já teve filho pequeno, sabe. A gente ama de paixão, a gente quer o melhor para eles, a gente quer cuidar deles. E quando a gente começa a ir atrás deles, eles olham pra gente assim, lá vem o estraga-prazeres. O Noah, ele já me olha assim, é sério. Ele aprendeu a falar, me deixa em paz. Me deixa em paz. Ele quer fazer as coisas dele. Aquilo que ele acha que vai ser o melhor para ele. E nós sabemos que não é. Se a gente deixar, eles vão se matar. Eles estão correndo da vida e nós constantemente estamos trazendo eles de volta para a vida. E eu vejo aqui uma analogia perfeita, de Jonas com Deus.
Deus indo atrás de Jonas, trazendo ele de volta para a vida, e nós constantemente também queremos fugir da vida. E como uma criança, como Noa, Deus ele está falando, você não aprende, né? Você continua achando que eu sou um estraga-prazer, que eu não sei o que é melhor para você. E a gente continua fugindo. Então, que áreas que a gente não quer obedecer? Qual área da nossa vida que estamos fugindo? Que partes da sua vida que você já comprou uma passagem para Tarsis? Só de ida. Lembre-se que existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta, né? E essa é a situação que a gente se encontra todos os dias, né? São decisões de obediência diariamente. Não é uma decisão só quando você se converte. Você entrega sua vida para Jesus, você se arrepende. É claro que isso é uma ação do Espírito Santo. Mas constantemente o Espírito trabalha na nossa vida para que a gente continue tomando decisões por Cristo, em obediência à sua palavra. Então, todos os dias, nós vamos enfrentar esse dilema. A minha vontade ou a vontade de Deus. Agora, Jesus ele morreu justamente por essas vontades pecaminosas, né? Pelas nossas vontades egoístas, pelo nosso orgulho, as nossas decisões erradas, por todas as vezes que a gente fugiu da presença de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, de novo, não é uma vida de conforto, de prazeres, de descanso, de aposentadoria, carrão, casão. Não. Não é uma vida só de conforto e prazer. E a gente é influenciado demais, eu falo por mim, né? No mundo hedonista, a gente busca os prazeres demais da conta, a gente olha demais para o nosso umbigo, em detrimento da obediência de cumprir a missão de ser e fazer discípulos. Então, o que eu preciso para largar? O que eu preciso largar para obedecer a Deus? O que você precisa largar que você sabe que não te ajuda a fazer a vontade de Deus? Mas você tem medo, porque você continua confiando mais naquilo que você crê que é certo para você, que vai te trazer conforto, que vai te trazer segurança, do que no plano soberano de Deus em salvar o homem pecador por meio de mim e de você. Entrega, meu irmão, entrega. É pela fé. Sem fé não tem como agradar a Deus. Creia que o plano de Deus é melhor. Não espere ser engolido por um peixe. Né? Que a gente faça isso antes de que um peixe venha e engula a gente. Capítulo 2, e eu vou correr aqui. Submissão, né? Deus ele sabe o que é melhor para a gente. Então desista dos seus planos, né? Se entregue a Ele. Ele sabe o que é melhor para você. Né? Não espere chegar no fundo do poço. Né? Levanta as mãos e fala, Senhor, eu desisto. O Senhor é soberano, o Senhor tem um plano muito melhor do que o meu. Né? Eu tenho vivido uma vida de desobediência. Eu não tenho me submetido àquilo que é a sua vontade. O Senhor é soberano. E esse livro fala muito da soberania de Deus. Isso é para nós. Deus está nos ensinando. Entrega, desista. Né? Senhor, me acorde desse sono espiritual. Jonas estava num sono profundo no meio de uma tempestade. Né? Nós estamos numa batalha e muitos de nós estamos dormindo profundamente. Isso como um sono espiritual. Né? Nós estamos apáticos. Desista. Chega. Fala, Senhor, eu não sei o que eu faço. Eu não sei, eu não posso mais. Realmente eu não posso, mas Jesus pode. Eu não consigo fazer, mas Ele consegue. Eu não posso me salvar, mas Ele é o Salvador. Jesus pode, Jesus fez. Só Jesus. Né? Então chega para Jesus e fala que você precisa acordar dessa apatia espiritual. Fala, eu estou apático. Eu vivo uma vida de religiosidade, não de uma vida piedosa. Eu sou orgulhoso. Eu sou como Jonas. E eu tenho que me entregar. Falar, Deus, eu desisto. Eu não sei como que a gente... qual é a situação que você se encontra. Eu não sei o que você tem que fazer, mas Deus sabe. Se entrega para Ele. E graças a Deus,
um tema bíblico constante é que Deus ele vem atrás de nós. Deus ele vem atrás de nós. A gente foge, foge, foge e não tem como fugir dele. Não tem como fugir de Deus. Graças a Deus por isso. Imagina se tivesse como a gente fugir dele. Eu acho que eu já teria fugido em algum momento da minha vida. Mas graças a Deus, ele como um pai amoroso, ele continua vindo atrás de nós. Deus vem atrás, ele vem atrás. Você pode estar fugindo de Deus, mas você não está nem um pouquinho mais longe dele. E graças a Deus por isso. Então, o que o Jonas está falando aqui? Ele está falando que tem áreas da minha vida que Deus ele é bem-vindo e tem outras áreas que Deus não é bem-vindo. Você consegue olhar para a sua vida, eu consigo olhar para a minha, que tem áreas que eu falo, Senhor, entra aí, ajuda aí, faz alguma coisa. Agora tem outras áreas que falam, não, Senhor, nas minhas finanças não, aqui quem manda é o Senhor. Nos meus relacionamentos, no meu casamento aqui não. Então nós temos que discernir isso. Quais são as áreas que Deus não é bem-vindo? Você fala assim, Deus, aqui você não é bem-vindo. Tenso. Entrega. Desista. Vamos para cima, Senhor. Me perdoe. Eu não vou mais fugir. Eu não tenho como fugir, na verdade. Eu sou o prejudicado. E sabe por quê? Capítulo 3, nós estamos aqui porque nós temos uma missão. Deus, ele nos deu uma missão. Ele te criou e ele te colocou no barco. Mas quem está no controle desse barco é o próprio Deus. Ele é o capitão do barco. Ele manda. Ele vai falar para onde esse barco deve ir, vamos dizer assim, esse barco da nossa vida. Então a soberania de Deus é salvar o homem pecador. Isso deve nos motivar. Deus soberano, criador de todo o céu, de toda a terra, de tudo que existe e do homem, ele tem um plano para esses homens. Isso deveria nos impulsionar, nos fazer com que a gente corra para pregar o evangelho. Porque esse Deus, que é soberano, tem esse plano para a humanidade. Salvar o homem pecador por meio de servos relutantes, como Jonas e como eu e você. E a pergunta é, estamos mais preocupados com o nosso bem-estar do que com a salvação das pessoas? Estou mais preocupado com as minhas coisas do que com a salvação das pessoas? Essa pergunta é cabulosa. Imagina só fazer parte de um grande avivamento. Jonas teve a oportunidade de se alegrar com os marinheiros, de ver aquele barco se convertendo. Ele teve a oportunidade de se alegrar com uma conversão em massa de Nínive. E ele estava preocupado com ele, com o próprio umbigo. É um contraste cabuloso. A gente olha e fala assim, que doideira. Mas é o nosso retrato. Sendo sincero, eu olho para a minha vida, pensa comigo. Qual foi a última vez que você orou para a conversão de uma pessoa que não seja da sua família? Imagina o Senhor te manda para um grande avivamento em Jacareí. Até as vacas se convertem. E você fala, não. Jacareí não, Senhor. Tudo menos Jacareí. Nós relutamos para fazer a vontade de Deus porque nós estamos preocupados com coisas pequenas. E aí entra o 4º capítulo, a motivação. Deus ele mostra que Jonas estava mais preocupado com aquela planta do que com aquelas milhares de pessoas. Como eu e você. Qual é a minha planta? Qual é a sua planta? O que te preocupa mais do que as pessoas? Do que a salvação das pessoas? E graças a Deus ele usa instrumentos para revelar o nosso coração. Como Jonas, ele usou um instrumento de salvação, a baleia, o peixe grande.
ele usou a planta e ele usou a lagartinha para revelar o coração, né? Talvez é a pandemia que está revelando o coração de muitos de nós, né? Perdendo emprego, né? Sofrendo com o sofrimento das pessoas, pessoas próximas. Talvez seja um instrumento onde Deus está revelando aquilo que a gente tem de mais importante, que, se for comparar, são plantas, comparado com esse grande plano de salvação. Qual é a minha planta, né? O que eu tenho me preocupado mais? E ele pergunta: Jonas, você acha isso justo? Ele está falando com Jonas e ele está falando comigo e com você. Deus, ele não quer deixar a gente do jeito que a gente está. Ele quer revelar o nosso coração, para abrir os nossos olhos para essa grande obra, esse plano de redenção. É irônico e trágico ao mesmo tempo. Ele estava preocupado com uma planta mais do que com as pessoas. E quais são as coisas com que você se preocupa mais do que a salvação das pessoas? Eu espero que entendamos a missão do Senhor, né, o seu amor e a sua misericórdia pelas pessoas que não estão no nosso meio, que não fazem parte do nosso grupinho, né, do nosso ciclo de amizade, dos nossos familiares, da nossa igreja. Nós queremos ser pessoas que constroem pontes, né, que intencionalmente usa de todos os instrumentos que Deus nos deu, na esperança de que eles possam conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Deus é soberano e esse é o plano dele. Ele quer usar eu e você para salvar as pessoas. Então, que essa soberania e essa misericórdia, porque nós sabemos que Deus é misericordioso, porque ele nos salvou também, faça com que a gente arregace as mangas em favor do perdido, né? E o problema é que muitas vezes a gente olha para o mundo como um lugar terrível. Não, eu não vou pregar em Jacareí. Eu tô brincando Jacareí, mas pensa num grupo de pessoas, né, num lugar, fala: não, eu não vou. Eu não vou pregar para essas pessoas. Não fujamos como Jonas. Deus, ele nos colocou numa cidade. Na verdade, nós estamos numa Nínive. Existem várias Nínives por aí. Nós somos as nações que Jesus Cristo comissionou os discípulos lá do outro lado do mundo para vir e evangelizar. Nós somos os ninivitas, que as pessoas abriram mão do seu conforto para vir evangelizar. E agora nós somos povo de Deus. Como Jonas, eu não vou sair. Senhor, tá tudo certo, já me salvou, o Senhor fez o que o Senhor tinha que fazer, Maranata, volte. E a gente não quer então sair para pregar o evangelho. Na verdade, a gente saiu do jardim e veio para uma cidade. E muitos de nós querem sair da cidade e voltar para o jardim, se aposentar num lugar calmo, longe da loucura desse mundo, se aposentar num lugar, numa fazenda, num sítio onde a gente não vai ter contato com ninguém. Isso é loucura. Eu lembro, o Jonas Madureira, ele disse que o nosso Deus, ele é urbano. Ele nos tirou de um jardim e ele vai trazer uma cidade. Jesus Cristo, ele vem com uma cidade nova. Se você olha para Paulo, ele começou o seu ministério de evangelizar e plantar a igreja nas grandes cidades, né? Roma, Éfeso, Colosso, Tessalônica. Nós vemos ali, eram grandes cidades. E por que grandes cidades? É fácil. Onde está a maioria das pessoas? Onde estão as pessoas? Nas cidades. E nessa cidade onde a gente está, nas cidades ao redor, tem muita gente. Muita gente. Vamos evangelizar. Vamos evangelizar. Amém? Vamos usar dessa, eu diria assim, esse murro no estômago, né? Para se arrepender e pedir graça para Deus, misericórdia, e falar: Senhor, Jonas sou eu, né? Somos todos Jonas. Que o Senhor tenha misericórdia e
inunde do seu amor pelas nações, né? Pelos ninivitas, como nós. Senhor, muito obrigado, porque a sua palavra, mesmo que doída muitas vezes, ela descortina os nossos olhos, o nosso coração, para algo muito maior do que os nossos mundinhos. Senhor, eu oro representando cada um de nós, pedindo perdão de todas as vezes que a gente foge de cumprir a missão de pregar o evangelho para aqueles que não te conhecem. Os motivos são muitos, mas quando a gente foge da missão, na verdade, a gente foge do Senhor, como se a gente pudesse fugir do Senhor. Mas muito obrigado que o Senhor continua nos buscando, continua revelando os nossos corações, não para frustrar os nossos planos, não para acabar com a nossa vida, mas pelo contrário, para nos trazer para a vida, para uma vida cheia de vida e vida abundante, né? Para que a gente faça parte dessa obra maravilhosa da salvação do homem perdido. Senhor, nos dê a alegria, a convicção de que não existe nada maior e melhor e mais prazeroso do que fazer discípulos de todas as nações. Isso nos alegra demais e com certeza traz glória para o Senhor. Então, Senhor, apesar de nós, continue trabalhando através do seu povo, a Igreja Batista Maranata, para cumprir esse propósito. E nós pedimos, Senhor, misericórdia, misericórdia. Não queremos fugir como Jonas, mas queremos aprender como ele. Que no final do seu livro, eu creio, que abriu o seu coração, né, seguro do seu amor e do plano soberano que você tem para a vida dele e para as pessoas ao redor. Então, que o Senhor realmente fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Grande abraço, saudades. E até breve, se Deus quiser. Tchau. Até.